Olá, tudo bem? Que a graça, a misericórdia e a bondade do nosso Deus esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Que a paz de Cristo venha reinar aí, meus amados, no teu coraçãozinho, na tua vida e na tua casa e na tua família. O cidadão do céu. Existe o cidadão do céu e o cidadão da terra. Qual desse nós somos? O que descreve, como descrever um cidadão da terra e o cidadão do céu? É sobre isso que vamos falar hoje, sobre o cidadão, os moradores, os que vão morar no céu. E na oportunidade, vamos estar realizando uma oração para que a salvação de Cristo, o amor de Deus, venha alcançar aí a sua vida, a vida do seu ente querido, do seu familiar, da sua família. Que a salvação de Cristo venha reinar na sua vida e na sua casa. Fique comigo nesse vídeo, porque é muito importante que você, assim ora o Senhor, ouça o que Deus tem para te falar neste momento. Não saia deste vídeo, não. Não saia, porque o que Deus tem para te falar hoje aqui é algo muito importante para a sua vida e para a sua alma, tá bom? Fique conosco. Salmos capítulo 15, que fala a respeito do cidadão do céu, os moradores do céu, que vão habitar com o Senhor nos céus, né? O mundo tem costume, né? Todo mundo que morre no mundo vai para o céu. Ninguém quer ir para o inferno, né? Todo mundo quer ir para o céu. Engraçado que todo mundo que quer ir para o céu, mas ninguém faz por onde ir para o céu. É como se a casa do Senhor fosse uma baderna e todo mundo vai para lá. Eu costumo falar aqui na igreja, né? Com o povo da igreja, que os membros da igreja, na pregação, quando estou falando a respeito, né, dessas mensagens assim da salvação, eu costumo falar para o povo: a senhora, o Senhor que tem aí a sua casa. Você tem a sua casa. Qualquer um pode entrar na sua casa? Responde para a senhora, para o senhor, para você mesmo. Qualquer um pode entrar na sua casa? É qualquer pessoa que entra na sua casa? Ou só entra na sua casa quem você conhece e as pessoas que lhe agradam? Responde isso aí. Se na minha casa, pecador que eu sou, cheio de erro, de falhas, não entra qualquer um na minha casa. Na minha casa só entra quem eu quero e quem me agrada. Quem não me agrada e quem eu não conheço, não vai entrar na minha casa. E como é que todo mundo, a pessoa vive na vida errada, vive na imundícia, na desobediência a Deus, no mundo do pecado, na ilusão, na mentira, e depois que morre vai para o céu? Então para que serve a palavra de Deus? Para que serve os ensinamentos de Deus? Para que Jesus morreu na cruz? Para quê? Se ele morreu na cruz para me libertar do pecado, para salvar a minha alma. Quer dizer que eu morro no pecado, eu vou para o céu? Essa é a grande ilusão do mundo. É a grande ilusão do mundo. E a religião está sendo um instrumento do diabo. A religião está sendo um instrumento de Satanás para enganar a muita gente. A religião está enganando, está ensinando as pessoas que ela pode viver de qualquer jeito, do jeito que ela quer, e ela vai para o céu. Se fosse assim, era fácil. Jesus não precisava morrer na cruz, não precisava da Bíblia na terra, não precisava do Espírito Santo, só poderia viver de qualquer jeito, falar de Deus, falar do nome de Deus e seria salvo. Seria fácil demais, meu irmão. Mas não é bem assim.
se eu quiser entrar na casa de Deus, que é os céus, eu tenho que procurar agradá-lo. Eu tenho que procurar entrar dentro do padrão de pessoas que podem entrar na casa dele. Se eu não me adequar ao padrão de pessoas que podem entrar na casa dele, eu não vou entrar. Posso espernear, pode falar o que quiser, pode gritar, murmurar, reclamar, falar o que quiser. Pode esculhambar, falar o que quiser. Na casa dele, assim como na nossa casa, só entra quem a gente conhece e pessoas que nos agradam. Correto, não? Então, como vive ou como deve viver o cidadão do céu? Qual a vida que eu devo levar para que eu possa ter acesso à santa casa do Senhor, que é os céus, o reino dos céus, a salvação eterna? Como me adequar à vontade dele? Não é Deus que vai se adequar à minha vontade. Não é o reino dos céus que vai se adequar a mim. Como não sou eu, nem a senhora e nem o senhor, que tem que se adequar a qualquer pessoa que quer entrar na sua casa. Não, quem quiser ter acesso à sua casa, tem que se adequar à sua vontade. Tem que respeitar a sua casa, os seus direitos, as suas vontades dentro da sua casa. Correto, não? Então, esses salmos relata, mostra o tipo de pessoas que agrada a Deus, ou seja, que vão ter acesso à casa do Senhor. Aqui mostra o retrato da pessoa que terá acesso ao reino dos céus. E nós, se eu quiser ter acesso à casa de Deus, que é o reino dos céus, se eu quiser ter acesso ao reino dos céus, Bispo Fernando, eu tenho que procurar me adequar a esse relato, a vontade de Deus, as diretrizes de Deus, as normas dele. Eu tenho que respeitar as normas de Deus. Eu tenho que me adequar à vontade dele. Senão eu não vou entrar na casa dele. Não sou eu que mando lá. Não, quem manda lá é Deus. E na casa dele só vai entrar aqueles que aqui na terra procurou agradá-lo, procurou fazer a sua vontade, procurou se adequar às normas dele. Olha o que diz aí no Salmo 15, versículo 1. Diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Uma pergunta, né? Interrogação. E quem há de morar no teu santo monte? Ou seja, quem, Senhor, irá ter acesso à tua casa? Quem terá acesso ao teu reino e quem irá morar na tua casa com o Senhor no teu reino? Uma pergunta. Quantas pessoas já fizeram essa pergunta? Quem será salvo? Realmente quem será salvo? Quem irá para o reino dos céus? Nem todo mundo. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará na casa dele, no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do Senhor. E qual é a vontade dele? Está aqui. As diretrizes está aqui. Vamos lá? A resposta vem. Quem terá acesso à tua casa? Quem fará morada? Quem irá morar com o Senhor? Versículo 2. O que vive com integridade e pratica a justiça. Tá vendo? O que anda com integridade e o que pratica a justiça. Que faz o que é justo, o que é certo.
que procura andar no caminho certo. E de coração, não de boca para fora, mas de coração, fala a verdade. O que não difama com a língua e não faz o mal ao seu próximo. E nem lança injúria contra o seu vizinho. O que é difamar com a língua, né? E fazer mal ao próximo. O que é difamar? Se você, meu amado, dando exemplo aqui, se você passa e vê o bispo Fernando numa mesa de bar enchendo a cara, e aí você chega lá na frente e fala, olha, eu vi o bispo Fernando ali enchendo a cara de cachaça. Eu te pergunto, você está me difamando? Você está me difamando? Claro que não. Você está falando a verdade. A verdade. O que é difamar? Como diz aqui, que não difama com a língua e não faz o mal ao seu próximo. E nem lança injúria. Ou seja, difamar é você falar aquilo que não é verdade. É você falar algo de alguém que você sabe que não é verdade. Você está fazendo a maldade. Você está fazendo uma maldade com seu irmão. E está lançando injúria. Ou seja, você está colocando as pessoas contra o seu irmão. Por causa da maldade do seu coração. Por causa de uma inveja. Por causa de um ciúmes. Você está lançando injúria. Você está difamando o seu irmão por causa da maldade do seu coração. Isso é difamar. Isso é difamar. Se você está vendo que a pessoa está fazendo coisa errada, o pastor, o bispo, o obreiro, seja quem for, se você vê uma pessoa, um bispo, uma autoridade que você respeita, que você conhece, alguém da sua família, alguém da igreja, no pecado, na vida errada, você não vai se meter na vida dela. Você não vai se meter. Mas você vai falar a verdade. Olha, eu passei ali e vi fulano. Não tem nada a ver com a vida dela. Se ela quer ir para o inferno, ela vai. Mas eu vi fulano fazendo isso, isso e isso. E por que você está falando isso? Para que as outras pessoas não sejam enganadas. Achando que aquela pessoa é de Deus, sendo que ela não é de Deus. E quantas pessoas não estão vivendo assim? Sendo enganado, com pregadores que vivem na imundícia, na prostituição, na bebedice, e depois estão lá no altar pregando a palavra de Deus como se nada tivesse acontecido, como se fosse um santo. Quantas pessoas não estão vivendo assim enganado? Nós tivemos casos aí, vários casos aí, de pregadores que se dizia pastor, bispo, apóstolo, não sei o que mais lá, e que foram pegos em prostituição, em adultério. Então, se eu estou vendo um pastor, um bispo, na vida errada, é o meu dever falar a verdade. Está aqui. O que anda na integridade que fala a verdade. Então, se eu estou vendo, eu não estou difamando. Difamar é falar aquilo que você não está vendo. Por causa de um ciúme, por causa de uma inveja do irmão. A maldade do coração da pessoa leva ela a inventar algo para causar injúria contra o seu irmão, ou seja, colocar as pessoas contra o seu irmão por causa de um ciúme, sendo que não é nada daquilo. A pessoa inventou aquela mentira para tentar destruir o irmão. Isso é difamar. Isso é difamar. Então, que não difama o seu irmão com a sua língua, nem faz o mal ao seu próximo, e nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível, o reprobo. O que é isso? Pessoas que praticam coisas que não agradam a Deus. Pessoas que praticam coisas que não agradam a Deus. E você que é cristão, você que é de Deus, você que é um cidadão do céu, você jamais vai se agradar com aquilo. Você jamais vai se agradar com aquilo, vai se conformar com aquilo, vai aceitar aquilo como se fosse normal. É o que eu acabei de falar outrora. Eu não vou ver um pastor pregando, um pastor no pecado, um obreiro, um membro,
da igreja no pecado e vou olhar aquilo como se fosse normal? Não. Se ela está praticando coisas que não agradam a Deus, eu tenho que desprezar aquela atitude. Eu tenho que desprezar, eu tenho que olhar aquela atitude como desprezível. Não a pessoa, mas a atitude dela é desprezível. Você não pode olhar como se fosse normal. Diz mais aí. Mas honra aos que temem ao Senhor. Tá vendo? Aqueles que temem ao Senhor, que vivem com Deus. Você o honra, você é feliz com aquilo. Você se agrada em ver aquela pessoa temendo a Deus, servindo a Deus. Que jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, aquela pessoa que dá a palavra dela, ela dá a palavra dela e não volta atrás. Como diz a palavra do Senhor. A palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Passar disso procede do diabo. Então, aquele que é cidadão do céu, ele dá a palavra dele e ele honra a palavra dele. Ele procura honrar a palavra dele. Ele não volta atrás naquilo que ele falou. Continua. O que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra a inocente. O que é emprestar o dinheiro com usura? Tem um monte de crente vivendo assim, né? Vivendo de agiotagem. De agiotagem. Emprestar o dinheiro com usura, o cidadão, isso é o cidadão da terra, né? Que age com agiotagem, querendo ganhar em cima dos outros. O cidadão do céu é diferente. Ele não empresta nada que é dele a ninguém. Porque quem empresta não presta. Ele não empresta. O que é emprestar então, bispo? Porque a Bíblia fala, se eu tiver condição de dar, de ajudar, eu vou ajudar o meu irmão, a minha irmã, sem querer nada em troca, sem interesse nenhum. Se eu tiver que ajudar alguém, se eu tiver condição, se alguém estiver precisando da minha ajuda, e eu tiver a condição de ajudar, eu tenho que ajudar esse irmão sem nenhum interesse, sem querer nada em troca. Ô irmão, me empresta aí. Vamos supor, a pessoa está passando necessidade. Ó, tem como você me ajudar aí com a cesta básica, depois eu te pago. Não, irmão, eu vou te ajudar, não precisa me pagar não. Eu vou te ajudar, não precisa me pagar não. Entendeu? Então, o cidadão do céu não age com ganância, com avareza. Se ele puder ajudar, ele ajuda. Se ele não puder ajudar, né, fisicamente, ele vai ajudar em oração. Ele vai ajudar, vai orar para que Deus envie alguém que tenha condição para ajudar essa pessoa. Mas ele jamais vai fazer algo para o irmão por avareza. Ou seja, de olho no que o irmão tem ou por interesse naquilo que o irmão tem. Continuando, terminando, ele diz aí. Quem desse modo procede não será jamais abalado. Tá vendo aí? Então esta é a característica de um cidadão do céu. De alguém que terá acesso à casa do Pai, ao reino dos céus. E não como o mundo pensa que é, uma baderna. O mundo pensa que a casa de Deus é igual ao mundo, que é essa baderna, essa imundícia. E não é, meu irmão, não é. A casa de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do meu Senhor, do meu eterno Salvador, não é o que você pensa que é, a baderna que você pensa que é. Se eu quiser entrar no reino dos céus, se eu quiser ter acesso à casa do Pai, as normas estão aqui. É só seguir as normas. É só se adequar às normas da casa do Senhor. E aí você terá acesso à casa de Deus. Tá bom? Eu vou orar por você agora, tá certo? Para que a salvação de Deus te alcance, alcance a sua família, alcance a sua vida e que você seja tocado por Ele, iluminado por Ele. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a salvação do Senhor, meu Deus, alcance a vida deste homem, desta mulher, deste jovem. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocá-lo com a tua mão poderosa,
iluminar os caminhos de cada um deles, removendo, Senhor, todos os empecilhos, embaraços, removendo tudo aquilo que impede esta pessoa de te buscar, de te servir, de entregar a vida dela para o Senhor. Remove, meu Deus, todas as amarras, quebra todas as cadeias que têm aprisionado esta pessoa a uma vida de escravidão, a uma vida de humilhação. E que a salvação do Senhor alcance esta mulher, este homem, este jovem. Que a salvação do Senhor alcance a família dessa criatura lá. E que esta pessoa, meu Deus, que nós possamos ter acesso à tua casa. Que nós possamos morar eternamente na casa do Senhor, que é o reino dos céus. Eu entrego a vida de todos em tuas mãos. E te agradecemos, meu Deus, desde já, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, pelo privilégio do Senhor, meu Deus, se importar conosco. Obrigado, meu Deus. Eu entrego a todos em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, meus amados. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.